Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Lucas 6, 27. O texto bíblico a partir do verso 27 de Lucas 6 diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vamos até aí. Esse é um dos textos mais desconcertantes do Evangelho de Jesus Cristo. Os nossos dias mudaram, as pessoas mudaram, as prioridades mudaram, os valores mudaram, e nós, mais do que nunca, estamos vivendo um tempo onde o que é errado é o certo e o que é o certo é o errado. As coisas inverteram as polaridades. Falando em polaridades, nós também estamos vivendo esse tempo. Não sei como é que está nas outras nações. Nos Estados Unidos a gente acompanhou um pouco disso depois da eleição do presidente Trump, mas a gente vê no Brasil um Brasil rachado entre conservadores e liberais. Então tem a galera que pode tudo, pode tocar no homem nu no museu, pode tudo. E tem a galera que não pode nada, que tudo é odioso, que tudo é revoltoso. E o Senhor, Ele é o centro radical de todas as coisas. Por isso que a gente canta, seja o centro, porque no centro há equilíbrio. Toda polaridade é perigosa. E principalmente quando você vê que nessa polaridade também há o ódio sendo fomentado. Então eu vejo cristãos que defendem as mesmas coisas que eu defendo, com um discurso de ódio, totalmente destoante do Evangelho de Jesus, mas falando em nome do Evangelho. Então a gente usa o Evangelho para falar contra aqueles que Jesus iria se assentar com eles até conquistá-los. Então nós estamos vivendo uma época realmente difícil e complicada, porque tem um jogo por trás disso tudo, querendo estimular os ódios dos dois lados. Ódio da extrema esquerda, ódio da extrema direita. E Deus, que é o equilíbrio, a centralidade de todas as coisas, e é aquele que é capaz de conciliar as partes com as suas diferenças, e de principalmente alcançar aquele que Ele quer alcançar. A gente vê nas redes sociais tantos absurdos ditos por pseudos cristãos. A nossa indignação não pode afogar o nosso amor. E essa conferência, e assim como outras que eu tenho visto, essa pré-conferência
fala da força do amor. E eu tenho visto no Brasil outras conferências que nada tem a ver com essa, sobre o mesmo tema. Mais amor, tempo de amar. Eu fico pensando, meu Deus, o Senhor está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mundo mudou, mas Deus não mudou. E Jesus continua mantendo a igreja na terra para que a igreja seja catalisador do amor de Deus e não juiz e condenador. Ele é o justo juiz. É tão interessante que a gente acabou de ler o texto. Gente, não sou eu que estou falando isso não, tá? Quem está falando isso é a Bíblia. Eu não estou aqui com os meus achismos e as minhas opiniões. O que está mandando amar o inimigo é o próprio Senhor Jesus Cristo. São palavras dele. Quem mandou amar o inimigo e orar por aquele que te persegue, e se te pedir a túnica, dá a capa, e se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Quem está mandando fazer isso não é uma opção, não é se você tiver afim, ama o teu inimigo. Quem está falando, é uma ordenança. Ame os seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam e ore por aqueles que vos perseguem. O evangelho de Jesus não mudou. Nós nos tornamos arrogantes, prepotentes e nos achamos melhores do que os outros porque somos evangélicos. Mas nós não somos melhores. Podemos ser mais livres? Sim. Porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Mas para nos tornarmos também libertadores. E não trancafiarmos pessoas nas nossas opiniões pessoais e no nosso ódio disfarçado de justiça. A maior necessidade da igreja hoje é cristianizar os cristãos. Porque nós dizemos que somos seguidores de Cristo. Outro dia eu estava vendo uma análise de um ateu, palestrante no Brasil inteiro, famoso, e ele estava falando uma palavra, Leandro Carnal, se vocês quiserem procurar no YouTube, ele estava falando sobre a customização da fé. Então você chega para um católico e fala assim: você é católico? Sou católico, apostólico e romano. Então você é contra o aborto? Não, assim, tem casos e casos, né? Tem alguns casos que o aborto é admitido, a gente tem que conversar sobre isso. Ah, ok. Então você não crê em reencarnação? Não, eu acho o seguinte, que minha avó é espírita, entendeu? E eu acho assim, que tem sim, tem reencarnação sim, gente. Vamos admitir, vamos abrir a cabeça. Tem reencarnação. A gente tem que admitir isso. Mas você é católico? Não, sou católico. Então você não concorda com o uso de contraceptivos? Que absurdo, que século que você está, meu querido? É claro que a gente tem que tomar anticoncepcional. Não, você pegou o catolicismo, adequou o que você gosta do catolicismo, te serve. O que não gosta, você descarta. E ele citou os católicos, mas é assim na religião evangélica também. Por isso que Jesus, gente, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio religar um relacionamento. O homem tinha sido separado de Deus e Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que aceitarem Jesus como Filho de Deus, que admitirem que Ele é Filho de Deus e que discernirem que Ele veio fazer reconciliação com Deus e que querem viver essa reconciliação, querem ser feitos filhos de Deus, esses serão filhos de Deus. Deus não vai catar gente só na igreja evangélica, Deus não vai catar gente só na igreja católica, Deus vai procurar os seus filhos sobre a face da terra. E nós não estaremos sob nenhuma igreja, nenhuma bandeira denominacional. Sabe por quê? Porque Jesus não inaugurou igrejas, denominações. Ele inaugurou uma igreja que cresce no Senhor e anunciasse a sua vontade e a sua palavra, a sua verdade. Muitos crerão, outros não crerão. E muitos que pensam que estão salvos, não estão. E outros que não se julgam dignos, o são. Exatamente como nós vimos em vários episódios, e Jesus ilustra isso. Gente, a única vez que eu vejo Jesus sendo ríspido é com religioso, é com os guardiões da lei. A única vez que eu vejo ele sendo enfático, a única vez que eu vejo ele sendo duro, é com religioso. Ele não era duro com a mulher, ele não foi duro com a mulher adúltera. Era um crime passível
de apedrejamento, era lei. Ela foi pega em flagrante adultério. Certamente essa mulher não foi trazida à presença de Jesus vestida. Se ela foi pega em flagrante adultério, mal ela deve ter tido tempo de catar as cobertas e se enrolar com elas. Ela foi trazida para ser executada, porque essa era a lei mosaica. No entanto, Jesus a absolve. E ele, que tinha poder para apedrejá-la, porque nele não havia pecado, ele disse: tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Pois é, Helena, o problema está aí, porque o povo vai e peca. E qual que é o seu problema? Você também peca. Você ama Jesus, você está na casa do Senhor, você se esforça, como o apóstolo Paulo: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Vira e mexe você cai na sua maledicência, vira e mexe você cai na sua inveja. Por que você pode apontar o dedo para o outro? Porque o seu pecado é diferente. E por causa do nosso discurso destoante, diferente da nossa atitude, nós estamos caindo no descrédito. Ninguém quer viver esse evangelho. Um evangelho que me rejeita, um evangelho que me assusta. Pois é, Helena, mas então, qual que é a medida? Nós vamos aceitar qualquer caco dentro da igreja? Deveríamos. A igreja deveria ser um hospital e não um tribunal. Sabe por quê? Porque o nosso prumo é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus, não sei vocês, mas Jesus não me amou quando eu tinha consciência que eu precisava do amor dele. Ele não me amou quando eu já tinha aceitado o chamado para segui-lo. Ele não me amou quando ele já tinha me purificado dos meus pecados, meus muitos pecados. Ele me amou antes. Eu o amo porque ele me amou primeiro. E o papel da igreja é esse: amar primeiro, para que outros então, despertados pelo amor, venham a amar Jesus. Helena, mas tem gente que a gente ama, sabe? Não muda de vida. Jesus amou Judas. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas. E o texto de João 13 diz que ele sabia que Judas iria traí-lo. Quando Judas veio para traí-lo com um beijo, ele falou: a que vens, amigo? Ele não estava sendo irônico. Até o último momento, Jesus estendeu graça e amizade a Judas. Amor nunca é desperdício. Ele pode não voltar para você na mesma terra que você está semeando, mas ele nunca é desperdiçado. O amor que não espera resultados, o amor que simplesmente ama. Porque a gente entende que quem faz a obra de transformação no homem, o único capaz de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não tente mudar as pessoas, você vai se frustrar muito. Porque é essa obra do Espírito. A nossa obra é anunciar, interceder e vigiar, para que o nosso discurso não seja vazio, para que o nosso discurso seja coerente com as nossas atitudes e escolhas. Cadê o amor? Ah, Helena, mas tem certas coisas que eu não tolero. Mas deixa eu te contar uma notícia hoje, que eu acho que você já sabe, deixa eu só te lembrar. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não está obedecendo a esse mandamento, que para mim está muito claro aqui em Lucas capítulo 6, antes de transgredir contra o seu irmão, você está transgredindo contra o próprio Deus. Você está aí tão empanada na sua justiça própria, né? Porque eu até que sou limpinha, casei virgem, criei meus filhos nos caminhos do Senhor, nunca usei droga, nunca pus um tiquinho de álcool na boca. Pois é, talvez se você estivesse no fundo do poço, você conheceria o tamanho da graça inexplicável de Deus. Não é pelo seu bom comportamento, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz.
Igreja, nós temos que entender de uma vez por todas, o nosso papel não é julgar, nem condenar as pessoas, mas amar com a mesma medida que fomos amadas. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ama o diferente. A gente vê um travesti na rua, atravessa a rua e fala: sangue de Jesus tem poder. Ainda usa o nome de Jesus para justificar a nossa picaretagem. Será que Jesus atravessaria a rua ou ele ia lá se meter com o travesti? E aí, fulano? Ele ia olhar nos olhos, ele ia chegar perto e ia falar: e aí, tudo bom? Como é que é seu nome? O que você está querendo? Nada, só saber seu nome. Ele se relacionava com as pessoas. Sabe a parábola do filho pródigo, gente? A gente sempre pensa na parábola do filho pródigo na perspectiva do filho mais moço que saiu de casa, não é? Mas depois você vai lá na sua Bíblia e confere. Jesus está contando essa parábola para os fariseus. Porque os fariseus haviam questionado de Jesus: por que você está comendo com pecadores? Que história é essa de você estar sentado no meio deles? O que Jesus está enfatizando na resposta, aí ele conta 3 parábolas, e a terceira delas é a do filho pródigo. E a ênfase é o filho mais velho, o filho que ficou em casa. A gente sempre se identifica logo com o pecador que saiu, pisou na bola, viveu dissolutamente, desperdiçou a fazenda do pai, a herança do pai. Mas essa parábola Jesus contou para o fariseu, falando do filho mais velho. Ele termina a parábola com a palavra do pai para o filho mais velho: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você está implicando com o seu irmão? Era isso que ele estava falando para os fariseus. Tudo que o pai tem é de vocês. Por que vocês estão implicando com aquele que eu estou querendo salvar? Por que vocês estão colocando o pé na porta do céu para que eles não entrem? Eu estou estendendo o reino de Deus agora aos gentios. E aqueles que nasceram dentro do judaísmo, mas não se comportavam como os fariseus achavam. Gente, outro dia eu vou em muitas igrejas e a gente vai em várias denominações e nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes entre a gente, É um barato. A fauna é extensa. Tem bicho de todo jeito. É a arca de Noé. Não é a arca de Noé? Eu não sei nem para as outras, eu vou para a minha igreja, Lagoinha. É a arca de Noé. O dia que Noé fechar o olho, não sei como é que vai ser. Mas cobra, lagartixa, pombinha, tem de tudo. E dentro da sua casa também. Pensa aí, quem tem irmão aqui? Deixa eu ver. Pensa dentro da sua casa. Não vai precisar nem ir para a igreja, não. Vai dentro de casa. Filhos criados do mesmo jeito, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Muitas vezes estudaram na mesma escola, tiveram as mesmas oportunidades, aprenderam os mesmos valores, os mesmos conceitos, têm o mesmo DNA. Cada um de um jeito. Às vezes tem algumas semelhanças, gente, mas cada um é único. Aí eu estava lá na minha prepotência, né? E me irritando com alguns dos meus irmãos, em denominações diferentes. Estou lá, me achando. Aí eu falei: gente, eu vou falar para o João que eu não vou aceitar mais convite dessas igrejas não, gente. Nossa, Senhor, não. Misericórdia, Jesus. Vai para a cabeça desse povo, Jesus. É por causa dessas pessoas aí que a gente está passando vergonha no Evangelho? Aí o Espírito Santo, imbatível, preciso, insistente e especialista em me convencer da minha picaretagem, falou comigo: Clara, Miguel, Arthur e Sofia, você tem 4 filhos, né? Se eu tiver que escolher um para levar para mim, você pode escolher? Misericórdia, Senhor. Vai rolar não, o Senhor leva eu. Mas por quê? Porque eu os amo, eu os quero ver vivos, eu quero ver eles fluindo no propósito que o Senhor tem para eles. Mas eles são tão diferentes, não dá para você escolher um?
Não, não dá para escolher um. Tem um que te irrita mais? São 4, você vai ficar com 3. Não dá para escolher um? Não, Senhor, não dá para escolher um. Pois é, eu também não. São diferentes, mas são meus filhos. Cada um tem uma personalidade, suas qualidades, seus defeitos, mas são únicos, não dá para escolher. Um não substitui o outro. Cada um é único, cada um tem um propósito. Mas nós somos tão arrogantes. E a igreja que está na terra com um único objetivo. O único objetivo de nós ainda estarmos nessa bagaça é tornarmos Jesus conhecido entre os povos na terra. Ele deu uma missão. Ele não mandou a gente construir igreja, Ele não mandou a gente gravar CD, Ele não mandou eu fazer DVD, Ele não mandou eu fazer uma linha de saia, não mandou nada disso. Ele mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma única ordem que Ele deu, uma única ordem. E o que eu gosto mais é: ide pelo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é mais do que entregar um folheto e falar: Jesus te ama. Ah, dá bem, ó, preguei o evangelho. Pregar o evangelho não é entregar um versículo de dizer eu te amo. É sentar junto, é comer junto, é abraçar, é acolher. E na oportunidade certa, Deus salva. Nós não somos salvadores do mundo. O Salvador subiu à cruz, morreu e ressuscitou no 3º dia. Nós somos apenas os anunciadores. E o nosso anúncio, se preciso, deve usar a palavra. Mas nós deveríamos ser conhecidos pelo nosso amor. Nisso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Será que nós estamos amando? Será que nós estamos, como diz o texto de Lucas? Eu enfatizei um versículo aqui, porque esse fala comigo. O amor hoje em dia, no nosso contexto cultural, ele é atribuído a desejo sexual. Ele é aderido, ele é conectado a habilidades, compatibilidades. Então eu penso: eu gosto de fulano, gente. Porque ela é bonita, porque ela é cheirosa, porque ela pensa como eu, porque ela frequenta a mesma igreja. Nossa, a gente é irmã gêmea, tão parecidas, amo demais. E o texto está dizendo: mas que diferença que tem em amar quem te ama? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em que vocês são diferentes do incrédulo? Em que a gente é diferente daquele que não crê? Tem horas que eles estão dando banho na gente. Banho de amor. Que eles aceitam. Recentemente o pastor Lucinho, ele foi ao Japão. E ele mostrou um prédio. E ele falou que no Japão, os prédios têm molas gigantes na sua estrutura, no seu alicerce. Porque lá a terra treme muito. Então quando balança a terra até um determinado nível, o prédio balança, mas não desmorona. Ele permanece de pé, porque ele é flexível. Porque se ele fosse rígido, ele ia implodir com um abalo. Nossas estruturas estão sendo abaladas nesses dias. Nossos valores estão sendo confrontados e desacatados. E se nós não deixarmos as molas do amor nos moverem, nós vamos enrijecer. E quem enrijecer será cortado. Porque na continuação desse mesmo texto de Lucas capítulo 6, no verso 37, ele continua: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante
será dada a vocês. A gente isola só esse versículo, né? Deus é assim mesmo, Ele dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, para quem não julga, para quem não condena, para quem perdoa. Tem um se. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As bênçãos, o amor de Deus é incondicional. As bênçãos não, elas são condicionais. E Ele está falando: não julgue, não condene, perdoe. Que o Senhor nos ajude. Porque amar quem é igual a gente, quem pensa igual a gente, quem veste igual a gente, quem penteia igual a gente, quem fala o mesmo crentez que a gente, qualquer um faz isso. Todo mundo se identifica nas suas tribos. O amor, como eu marquei aqui no meu texto, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Você gosta de ser ignorado? Você gosta de ser tratado como uma leprosa? Você gosta de ser tratada de um jeito quando você está vestido de um jeito e tratado de outro quando você está vestido de outro jeito? Você gosta de ser ignorada? Desprezada, rejeitada, acusada? Helena, mas estão ofendendo o Evangelho. O Senhor é rei. Diante dele todo joelho vai se dobrar. O que Deus vai fazer na particularidade de cada um, o acerto de contas, cada um vai ter que prestar o seu. Pedro arrancou a faca e cortou a orelha de Malco. E Jesus foi claro: guarda isso, guarda essa espada, porque aquele que vive da espada, pela espada morrerá. Você saca a espada da sua palavra nas redes sociais? Você saca a sua indiferença? Você saca a sua condenação? E é por essa mesma arma que você está sacando que você vai morrer, que você vai ser condenado. Jesus foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar. Ele continua curando quem vai levá-lo preso. Ele continua perdoando quem diz bobagens sobre ele. Ele continua, sabe por quê? Porque nós estamos ainda no tempo da graça. E a graça nos nivela. Diante da graça nós somos iguais. Iguais. Por isso que eu falo que nós não somos superiores a ninguém. Quando nós estamos na igreja, vivendo uma vida santa, procurando viver em santidade diante de Deus, quem nos se beneficia disso é Deus. Somos nós, não é Deus. Deus é santo antes que eu fosse santa. E depois que eu virar poeira, Deus continuará sendo eterno e maravilhoso. A santidade me beneficia. A santidade me protege. A santidade me faz viver, desfrutar a vida que Jesus conquistou para mim. A santidade me liberta das prisões que eu mesma trago para mim. Porque prisões não são só dores. Prisões também são prazeres. E eu preciso de colocá-los todos os dias, tanto as dores quanto os prazeres, aos pés da cruz de Cristo. O sangue de Jesus é eficaz para perdoar todo pecado. O olhar amoroso dele está sobre nós nessa noite. E sobre a prostituta que está agora com o marido de outra na cama. A misericórdia dele se estende para os meus pecados e para os pecados mais hediondos. Essa é a loucura da graça. Um amor que a gente nunca vai poder mensurar nem compreender. Feche os seus olhos. O teu amor é maior que o meu pecado. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor
Senhor Jesus não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo, és incomparável, irresistível. O seu amor quebra todas as correntes. O seu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O seu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo, és incomparável, irresistível. Senhor, o teu amor é grande demais para que a gente consiga alcançar e entender com a nossa mente ainda tão limitada. Ajuda-nos, Senhor, na nossa debilidade. Nos ajuda a ser cristãos, não cristãos nominais, mas que a vida de Cristo se derrame através de nós. Nós queremos ser esse tipo de cristãos, que o Senhor Jesus Cristo seja visto no nosso falar, no nosso olhar, no nosso abraçar, no nosso acolher. Mais do que nas nossas roupas, ou jargões, ou canções, que Jesus seja visto em nós, pelo amor. Nos ensina a amar como fomos amadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.